Boa noite, queridos irmãos, amigos. É um prazer estar aqui na casa do Senhor, apesar das circunstâncias que estamos passando, que estamos vivendo, né? E como é bom estudar a palavra de Deus, como é bom poder compartilhar com os amigos também que estão na internet. Que bom poder participar de ouvir a palavra, de ouvir a verdade. Assim como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas nosso assunto não será esse, será um assunto profético. E particularmente, antes de mais nada, já tirei minha máscara, estamos sozinhos aqui, o Mateus a quase 10 metros de distância, né? E eu aqui. Antes de mais nada, como é quarta-feira, eu gostaria de pedir para os irmãos, se tem algum pedido, algum agradecimento, que pudesse explanar e colocar no nosso site, né? Ou então, orar. Eu tenho aqui 2 pedidos, um pela a nossa diarista que ajuda lá a cuidar da dona Iracema, a Rosângela, ela e para a filha dela, e outro também um casal de irmãos, os irmãos Lopes, um Jair e o outro não me recordo o nome agora. Eles estão com Covid. E peço aos irmãos que continuem nas suas orações, intercedendo por essas pessoas e pela bondade e a misericórdia de Deus, porque ainda nós estamos aqui e muitos de nós ainda não foi, se foi também não sabe, né? Muito obrigado. E antes de mais nada, vou orar com os irmãos e também por esses pedidos e pelos que possivelmente poderão acontecer. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado por este culto. E obrigado, Senhor Jesus, pela promessa da tua volta. Estamos passando momentos difíceis aqui nesse planeta, Pai. De uma forma geral, as pessoas estão assim sem rumo. E queremos lhe pedir que esta mensagem, Senhor Deus, possa dar uma direção para as pessoas. A certeza de que tu está no controle e que, acima de tudo, o Senhor prometeu a volta a essa terra. Temos alguns amigos que estão internados, outros infelizmente vieram a óbito, mas Pai, conforte o coração dos familiares, conforte o coração das pessoas e dê entendimento e sabedoria para que todas elas possam se recuperar e encontrar contigo. Se vierem ao descanso, Senhor Deus, o Senhor possa ressuscitá-las no grande dia da tua volta. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Como eu falei para os irmãos, é um assunto muito, muito legal. Eu gosto de profecia, gosto de aprender e gosto de saber o futuro. E a Bíblia tem, no capítulo 2 de Daniel, muito bem claro o futuro desse planeta de uma forma como se fosse condensada. E depois ele vai explanando aos poucos. Até depois no livro de Apocalipse também explana mais um pouco o retorno da volta de Cristo a essa terra. E a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, né? E eu gostaria que os irmãos, se pudessem abrir a palavra de Deus, lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 41 a 44. Veja só o que diz lá. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Preste atenção nesse verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse capítulo 2 de Daniel é muito lindo porque ele traz uma revelação da parte de Deus para um rei idólatra, egocêntrico, narcisista, seja lá qualquer substantivo, adjetivo que você queira dar para Nabucodonosor. E Deus teve misericórdia desse rei e deu um sonho a ele. E através desse sonho,
Ele estava preocupado, pois sabia que era alguma coisa muito especial. E quando os magos, os feiticeiros não conseguiram revelar esse sonho, Daniel foi chamado para tentar, aliás, Daniel se colocou na presença do rei e mediante Arioque e disse que ele iria revelar o sonho. Só pediu um prazo para que ele e seus amigos pudessem orar ao Senhor. Resumidamente, isso nós estamos falando. E aí veio a revelação de Deus, veio a revelação para Daniel, e Daniel revelou isso ao rei Nabucodonosor, claro e evidente que colocando o originador da revelação, que foi o Deus do céu, Jesus Cristo, nosso Salvador. Babilônia surgiu como império forte, cabeça de ouro. Medo-Persa, prata, e Medo-Persa foi um reino assim muito grande, muito forte. E depois veio a Grécia, que foi outro reino assim que entrou de uma forma estupenda para derrotar os medos e os persas. Depois veio Roma, o pior reino universal, aliás, mundial, que tivemos nesse planeta. Foi muito ruim, muito ruim. Mas, meus irmãos, às vezes paramos por aí e nos esquecemos do principal da revelação do sonho, que de um monte uma pedra foi cortada e sem mão ela veio em direção a essa estátua e esmiuçou os pés da estátua. Por que os pés da estátua? Porque Babilônia já não existia mais como reino mundial. Medo-Persa também não existia, a Grécia também não existia, Roma não existia mais como Roma pagã. Interessante que isso veio e depois Roma se dividiu e foi destruída pelos 10 reinos bárbaros, né? Que nós bem sabemos. Olha como a profecia exata, 10 reinos, 10 dedos na estátua de Nabucodonosor. E essa pedra veio atingir exatamente os pés da estátua, os arteiros dessa estátua. Sabe o que aconteceu? Essa estátua foi destruída. Mas o mais interessante, que diz assim, no versículo 45, como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, e certo sonho e fiel a sua interpretação. O rei agradeceu a Daniel por esta interpretação da visão. Tanto é que Daniel foi colocado entre os líderes maiores do seu reino. Por que estamos falando a respeito disso? Por que estamos utilizando essas situações? Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 4. Só uma confirmação do que essa pedra, e quem é essa pedra, e quem é esse reino que vai estar. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha só, como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, advertiu aquelas pessoas que estavam ali. Olha como é interessante. E não há este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa pedra que veio destruir esses reinos mundiais é a única pedra que pode dar um jeito nesse planeta. É a única pedra que vai transformar-se. Essa pedra desceu, assentou-se, cresceu e tomou conta desse planeta. Você acredita nisso? Você crê nesse futuro maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós? Você participa disso? Olha só como Deus deu essa certeza para Daniel, voltando no capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel, está escrito assim, uma coisa bem interessante. Olha só, Daniel 12, versículos 1, 2, 9 e 13. Olha só, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Veja só no versículo 9. E respondeu Daniel. Aliás, respondeu o anjo a Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E olha no versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Meus irmãos, vocês já imaginaram receber essa certeza de que você vai ressuscitar quando Cristo voltar a essa terra? Daniel recebeu essa certeza. Daniel podia se sentir tranquilo, porque ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Ele teve um momento de conhecer a Jesus como seu salvador pessoal. Ele teve um momento de entregar o seu coração a Jesus. Como alguns podem dizer que a Bíblia do Velho Testamento não serve, só a Bíblia do Novo Testamento é que serve, ou ao contrário, o Novo Testamento não serve e o Velho serve. São coisas juntas. Aqui fala de vida eterna, aqui fala de morte eterna, fala de ressurreição dos justos, ressurreição dos ímpios. Como podemos deixar de compreender essas promessas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós? E o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer? Eu vou dar a resposta para vocês. O plano de Deus para essa terra tem sido desde o começo. E Deus tem um plano no começo, meio e fim. O começo foi ter criado esse planeta. O homem caiu em pecado, ele planejou a salvação desde antes desse planeta ter sido criado. O meio, Jesus veio aqui como ser humano. Jesus veio aqui como criança, nasceu de uma virgem, cresceu e sabe o que é pecado, mas não cometeu pecado. Ele se fez pecado por nós. Como é interessante nós podemos compreender isso. Ele se fez pecado por nós, saiu daqui, morreu por nós, ressuscitou e foi para o céu após 40 dias da sua ressurreição. Muitas pessoas são testemunhas, inclusive a Bíblia relata que muitos dos que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou foram para o céu juntamente com Cristo. São as primícias, uma das primícias. Mas o nosso assunto não é esse. Quando Jesus esteve aqui na terra, passou por situações muito difíceis, grandes coisas, mas suportou tudo para nos salvar. Em São Mateus 24, olha o que Jesus falou na sua própria boca, São Mateus 24. Veja só que Jesus já antevendo as coisas que iriam acontecer. 24, 12, 13 e 14. Desculpa, Mateus, eu passei 13 e 14, mas é 12, 13 e 14, tá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará e de quase todos. Por que Jesus estava se referindo a isso? Que amor é esse? O amor de pregar a salvação para as pessoas, o amor de resgatar as pessoas das garras do inimigo. Sabe por que isso acontece? Sabe por que as pessoas estão perdendo o amor? Porque as ideologias, as tradições e tudo mais. As pessoas estão abandonando este livro. Estão seguindo tradições de homens, conhecimentos de homens. Nós não precisamos disso, nós temos a palavra de Deus aqui. Acabamos de ler Daniel capítulo 2, recapitular um pouco o começo, meio e fim desse planeta. A palavra de Deus é muito linda, muito esclarecedora. E olha só, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade também representa a pandemia, o pecado. O pecado é tão extenso nesse planeta, tão grande, que olha o sofrimento que nós estamos passando hoje. Ao invés de estarmos vivendo uma vida tranquila, aberta, onde poderíamos vir à igreja, hoje estamos enclausurados em casa. Não podemos sair depois das 8, estamos presos. Quanta situação difícil que estamos passando por esse mundo. E olha que mais. Olha o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que grande esperança que o Senhor está nos dando. Que grande momento de salvação que Ele está nos dando. Persevere, continue na esperança, fale para as outras pessoas da breve volta de Jesus a esse planeta.
Nós não temos outra solução, não é esquerda, não é direita, não é centro, não é socialismo, comunismo, direita radical, não é. É Jesus a única solução para esse planeta. Não adianta você ficar criando expectativas e tudo mais. Jesus é a única solução. E para Jesus voltar a essa terra, o versículo 14 diz o seguinte: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Hoje talvez o Senhor esteja nos chamando a atenção, porque hoje é mais fácil ficar nas redes sociais, é mais fácil de você estudar, é mais fácil do que você sair da sua casa, ir na casa do seu vizinho e pregar o evangelho e falar dele da breve volta de Jesus. Pelas redes sociais você pode fazer isso rapidamente, porque você tem vários contatos, você pode mandar uma mensagem que naquele exato momento essa mensagem será um instrumento do Espírito Santo de Deus para tocar no coração daquela pessoa, e a pessoa voltar a conversar com você, ou conversar com você a respeito do que você crê. Use esses instrumentos hoje para a pregação do Evangelho, para falar da volta de Jesus. A cobiça, o orgulho, a inveja, a discórdia, a descrença, até dentro da igreja, meus irmãos. Até dentro da igreja, essa menina dos olhos de Deus nesse planeta corrompido, até existem descrenças. Pregar que o movimento adventista não tem a verdade absoluta é uma mentira baseada na Bíblia, é uma mentira. A verdade absoluta existe, ela está aqui na palavra de Deus. E esse movimento, a partir de 1863, como foi fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus irmãos, tem a verdade. Porque se Jesus tivesse voltado em 1844, muitos não iriam saber nem a respeito do sábado. Muitos não iriam saber a respeito das leis de saúde. Vocês já pararam para imaginar esse tipo de situação, se Jesus tivesse voltado? Jesus foi sábio até em não vir nesse período. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Questionamentos, a transigência do pecado, ou seja, a pessoa está cometendo pecado, e a pessoa está sendo assim, colocada um manto de proteção sobre a pessoa, mesmo ela cometendo pecado. Jesus não falou para Maria Madalena: filha, como foi falado aqui por algumas pessoas, e até o último sermão de quarta-feira o Ney pregou muito bem: filha, eu também não te condeno. Mas ele não falou só isso. Ele falou: vai e não peques mais. Pare com essa vida de pecado. Pare com essa vida de gostar do pecado e tudo mais. Isso serve para mim também. E eu gostaria, meus irmãos, agora, quero com os irmãos compartilhar algumas verdades na palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14. E essas 3 mensagens angélicas, meus irmãos, são para o nosso tempo, para o período de hoje. Nós estamos vivendo uma pura realidade. Nós estamos vivendo no fim do tempo do fim, como foi testemunhado e foi falado a Daniel. Olha, essas verdades que você está tendo agora, Daniel, é só para o fim do tempo do fim. Não era para o tempo lá do término do Império Romano, porque senão não iria existir Apocalipse 13, porque senão não ia existir Apocalipse 10. Não é para esse tempo. Não existir Apocalipse 17, 18. É para o nosso tempo, e essas mensagens são para agora. E essas mensagens, Apocalipse 14, 6 e 7, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Que evangelho eterno é esse? Nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, e a salvação que esse evangelho traz para as pessoas. É simples acreditar nisso. Ou seja, você não precisa fazer absolutamente nada para ganhar o céu. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal, aceite a vida que Jesus viveu aqui na terra e aceite o seu sacrifício na sua vida. Esse é o mais importante, esse é o principal objetivo. Mas hoje, né, meus irmãos, muita gente fala assim: e esse evangelho será pregado em toda língua, tribo, nação e povo. As redes sociais podem fazer isso. E não há barreira, não há território,
não há fronteiras, mesmo com muros, com grades, com tantas coisas que não possam transpor. Esse é um grande instrumento. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, versículo 7, pois é chegada a hora do seu juízo. Meus irmãos, vamos parar para pensar. Temer a Deus. O que é temer a Deus? O que a gente pode tratar desse assunto de temer a Deus? Obedecer aos seus mandamentos, crer no Criador de todas as coisas, crer que Deus fez homem e mulher, crer que Deus não fez evolução e sim foi ou seja, Ele criou o mundo, ou seja, evolução versus criacionismo. Dar adoração a Deus, somente a Deus deve ser adorado, e nada mais, nem a ciência. Deus deu a ciência para que a gente pudesse compreender os segredos que Deus deixou. A ciência é um instrumento que Deus deu para o homem, para que ele possa descobrir quem é o verdadeiro Criador de todas as coisas. Ideologias, tradições, quantas ideologias nesse planeta caíram por terra? Quantas tradições humanas caíram por terra? Quantas coisas caíram por terra? Quantos seguidores chegaram ao ponto de dizer, e agora? Só Jesus tem esse poder de dizer, não tem nenhum problema. Jesus pode falar e dizer para as pessoas, eu sou a solução dos seus problemas, porque Ele veio aqui e deu essa solução. E o juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O juízo chegou. O dia da sua volta chegou. Jesus vai voltar a esse planeta. Uma famosa frase do pastor Bulhão: quer você esteja preparado ou não, você esteja pronto ou não, Jesus vai voltar a esse planeta. Não importa, Jesus vai voltar a esse planeta. Ele determinou um dia, não sabemos qual, mas Ele vai voltar a essa terra. Apocalipse 14, 6 e 7 é um resumo disso. No versículo 8 de Apocalipse, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse versículo, meus irmãos, é muito interessante. Ele, em poucas palavras, João conseguiu resumir a característica da grande meretriz, da grande enganadora. Não que ela seja assim uma mulher que vende o seu corpo, não é isso. É que ela faz as coisas distorcendo a palavra de Deus, colocando mentiras aonde a verdade prevalece, deveria prevalecer. Aonde ela coloca coisas e para que ela possa ter forças, ela faz pactos, ela tem um cálice de pacto, ela tem um cálice onde ela faz pacto com as pessoas, para que ela possa dirigir todos esses enganos. Mas não se preocupem, se vocês forem ver o livro de Apocalipse, capítulo 17 e 18, os capítulos, meus irmãos, vocês irão ver que ela caiu, irá cair, já caiu uma vez, irá cair novamente. 1798, General Berthier. 1798 é prova disso, já caiu. O Império Romano Pagão também caiu. E não se preocupem, ela também irá cair. Por mais que ela possa fazer contratos, acertos e tentar unir todas essas coisas ao seu redor, ela não tem poder, ela vai cair, ela vai quebrar. Literalmente, né? Falando. E após isso, no capítulo 14 de Apocalipse, nos versículos 8, 9 em diante, né? Seguiu-se a terceira voz, e esses o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na sua fronte e na sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. João estava tendo uma visão muito interessante. Aqueles que aceitam essas mentiras como se fossem verdades, aqueles que pactuam com essa besta, receberão, infelizmente,
Olha, me falta até palavra para poder resumir com os irmãos. A grande recompensa das suas escolhas. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso, nem algum. Nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Meus irmãos, eu gostaria de parar aqui. Será que Deus gosta de ficar fazendo churrasquinho dos seres humanos? Não, meus irmãos. Esse é um termo que João colocou para que hoje nós não vemos Sodoma e Gomorra sendo destruída. Não vemos um dilúvio. Não vemos tantas outras cidades que foram destruídas por vulcões e tudo mais. Não vemos por isso, não vemos. Mas são lembranças que ocorreram e que irão ocorrer na volta de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito profunda, é muito linda e é muito esclarecedora. Você esteja preparado para ouvir a palavra de Deus, esteja preparado para aprender da palavra de Deus, se prepare para encontrar com Cristo. E no versículo 12 de Apocalipse 14 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, e a fé de Jesus, em Apocalipse 19, verso 10, diz que é o espírito de profecia, ou seja, aceita a justificação, a justiça de Cristo que te foi imputada na cruz do Calvário. Aceite a vida que Jesus teve aqui nessa terra de puro no seu lugar. Aceite a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esteja sempre de coração aberto, sempre, sempre, sempre preparado para pedir e aceitar o sacrifício de Cristo na sua vida. E com essas considerações eu gostaria de encerrar. O mundo hoje está em inteira confusão. Pessoas não sabem no que crer. O Senhor Deus é esquecido na vida das pessoas. Não querem nem saber de viver uma vida de acordo com as recomendações divinas. Mas, meus irmãos, ninguém vai poder dizer que Deus não advertiu o seu povo. Ninguém vai poder dizer que Jesus irá voltar. Porque essa é a grande mensagem desta igreja. É a grande mensagem de preparação. E com essas duas passagens eu quero encerrar as minhas considerações por hoje. Amós 3, lá no finalzinho do Velho Testamento. Amós 3, verso 29. Já apareceu aí no seu... Desculpa. 7, versículo 7. Desculpa. Amós 3, verso 7. Olha como diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus já está fazendo isso. Eu sou um servo de Deus, mas não sou nenhum profeta. Mas estou mostrando para vocês o que vai acontecer mediante a palavra de Deus com esse mundo quando Cristo voltar a essa terra. E falta pouco tempo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E gostaria também que os irmãos abrissem lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10. Olha só, meus irmãos, por que Jesus não voltou ainda? O Senhor não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu vou só com a primeira frase. Virá, entretanto, como um ladrão. Por quê? Para as pessoas que não estiverem preparadas, Jesus virá como um ladrão. Para as pessoas que estiverem preparadas, elas irão erguer as mãos para o céu e dizer: esse é o Senhor Jesus, o Senhor Deus a quem nós aguardávamos. Obrigado pela sua promessa, sua vinda. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor não ter voltado ainda, porque o Senhor quer dar oportunidade para que todas as pessoas conheçam a Ti como o único Salvador. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua promessa de vida, obrigado pelo seu retorno. E obrigado, Senhor Deus,
esperança e a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter a paciência de me ouvir e muito obrigado pelas orações dos irmãos. Continue orando por mim, pela minha família e por todos nós que somos membros dessa igreja central. Que Deus nos abençoe, nos dê força, paciência e fortaleza, porque isso vai passar. E quando passar, possamos ainda nos reunir aqui na sua casa. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela salvação, obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra e obrigado por termos a certeza de que o Senhor vai voltar a essa terra. Amém. Aumente nossa fé, livra-nos de todos os perigos e perdoa os nossos pecados. Que cada dia, Senhor Deus, possamos aprender da Tua palavra, viver como o Senhor viveu aqui nessa terra e nos preparar para encontrar contigo nas dúvidas dos céus. Aumente nossa fé em Ti e perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são tantos. Por Jesus. Amém. Boa noite e bom sábado. Só lembrando, sábado será o dia do Jovem Adventista, Dia Mundial do Jovem Adventista. Que Deus os abençoe.